Então, continuando o primeiro capítulo do livro Libertação, né? Nós dizíamos que o inferno é um problema de direção espiritual, que Satã é a inteligência perversa e o mal é o desperdício de tempo ou de emprego de energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é a reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas, em posição de absoluta insensatez. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências. Dentre essas entidades inferiores é a conservação do mundo ofuscado e distraído às forças da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, como acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora se componham de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo seus esplendores e experiências a aflições e derrotas. Então, quando não temos noção de que a mente é quem decide, esses espíritos podem se aproximar por prazer, por afinidade e nos ajudam a nos manter longe do caminho reto, do caminho que nos leva à evolução, e nós permaneceremos em níveis inferiores. Estamos nesse padrão há milênios, encarnando e desencarnando na mesma, né? É isso que ele está tentando alertar a gente, né? Porque nós, como ele está dizendo, né? Nós não temos noção de que é a mente que decide. E aí, né? De uma forma ou de outra, né? Eles acabam nos mantendo longe do caminho reto, se nós optarmos por ouvi-los, né? Nos próximos capítulos a gente vai ter assim uma noção maior do que ele está falando. Continuando aqui o nosso capítulo, né? Em nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu, indagando: grande benfeitor, reconhecemos a verdade de suas afirmativas, mas por que o Senhor compassivo e sábio não suprime tão pavoroso quadro? O esclarecido mentor, num gesto de condescendência, respondeu: não será o mesmo que perguntar por que demoramos tanto para aceitar o reino de Deus? O meu amigo se sente suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da sua própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos refúgios misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe
possua os seus círculos de luz e trevas, como acontece a nós mesmos nos recessos do coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é forçada da mesma forma a combater nos recônditos ângulos de si mesma. Quanto às intervenções do Senhor, recordemo-nos de que os estudos dessa ordem não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Nós e a humanidade militante na carne não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é própria. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. A justiça funciona através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que condenaram as longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Homens perversos, calculistas, delitosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente, nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra, e os numes, ou seja, os deuses, guardiães, não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para proteger criminosos. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas sombras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas tanto quanto eles próprios, criaturas que são invisíveis ao seu olhar, mas que partilham da sua residência. Moram com eles, entenderam? Moram com eles. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto filtro de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém. Então, aspas, né? Por agora, o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que, entre aspas de novo, não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potentados, contra os príncipes das trevas e contra os planos espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Então, além do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa do contínuo no julgamento da humanidade. E entendendo a nossa situação de trabalhadores incompletos, possuidores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, nos cabe preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da multidão.
visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece enraizada ao coração e distanciou-se dos decretos políticos, apesar de reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do Reino Celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Compreendendo-se por precioso e indispensável nossa ajuda fraterna para que irmãos nossos, provisoriamente endurecidos no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, acreditado e vivido por nós provocará a eclosão, ou seja, o nascimento dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar, ou seja, sem concentrar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção, de salvação, é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu: terei sido bastante claro? Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e se pôs a conversar familiarmente conosco. A preleção foi encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Então, precisamos entender a necessidade da mudança da mente. A mudança sempre se efetua na mente. Precisamos sim da cultura, mas precisamos principalmente do sentimento. Se nós quisermos ajudar, precisamos despertar a mente e o sentimento. Lembra que ele falou? De dentro para fora. Precisamos converter as almas, principalmente a nossa. Sair da negatividade em todos os sentidos, para poder sair desse círculo vicioso, que é atrair espíritos inferiores como companhia, atrair espíritos inferiores como conselheiros, desencarnar e ficar com eles por afinidade, encarnar na mesma situação anterior indefinitivamente, cada vez mais. Essa é a lição de casa para essa semana, né? Pensarmos bem sobre essa preleção, ouvi-la mais de uma vez para perceber os detalhes, para a gente entender. Quando a gente fala, né? Eu tenho um obsessor, né? Por que eu tenho um obsessor? Olha a posse, né? É meu obsessor. Ou seja, eu atraí para mim essa companhia por afinidade, né? Apesar de que eu falo, não, ele está me perseguindo, por afinidade, por algum sentimento afim. Beijos, fiquem com Deus, boa semana.